Paz, queridos, Deus abençoe. Seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 10. Tá? Lembrando que para cada aula tem um PDF, você baixa o conteúdo que está aí no nosso quadro digital, tá bom? Vamos lá? interpretaçãobíblica.com.br. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus primeiro os chamou para vir após ele. Quando ele dá poder sobre eles, agora ele os chama para vir até ele, em um nível de intimidade que está sendo estabelecido. Jesus sabia que a principal oposição contra o evangelho eram as obras dos demônios. Por essa razão, a autoridade concedida para os discípulos tinha poder sobre os demônios, doenças e enfermidades. Então, não adianta fazer de conta que isso não acontece. O mundo espiritual está ativo e os demônios resistem sim o poder do evangelho. Como que nós vencemos? Jejum, oração, consagração, poder na palavra. Tá? Versículos 2, 3 e 4. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, duas foram as comissões que Jesus enviou, uma no início e outra no final do seu ministério. Então você compara tudo aqui em Marcos 3:13, Lucas 6:12. A diferença entre a primeira e a segunda comissão é o reconhecimento. Anota isso aqui. Está aqui os discípulos, organizados em duas comissões. Então a diferença entre a primeira e a segunda é o reconhecimento. Ok? Só quem passou pela primeira comissão tem direito do reconhecimento da segunda. E o tempo da recompensa da maturidade ministerial são contemplados por Deus de maneira distinta e inequívoca. Então, tudo está envolvido em um processo de amadurecimento. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Do que diz isso aqui? Você lembra do que quando você lê gentios e samaritanos, você lembra do que? Aqui, ó. Jesus dá a eles instruções quanto ao seu destino missionário. Esse não seria o trabalho deles. Qual? Gentios, mas do apóstolo Paulo. Então não é que Jesus estava simplesmente negligenciando, mas entendendo o caminho dos gentios para o seu tempo. Versículos 6 e 7. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Ou seja, a primeira oferta de salvação tinha que ser feita para os judeus. Logo depois deveria ir pelo mundo e pelas nações, ensinando, instruindo, enfim. Eles deveriam anunciar o reino de glória que virá sobre todos os que receberem a Jesus. Quando falamos do reino dos céus, falamos de uma cultura que envolve língua, pensamento e comportamento. Então, enviar, ou seja, a expansão, a manifestação de uma cultura, né? Uma colonização de um comportamento de um novo país. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, as obras da primeira comissão eram curar, ressuscitar, limpar, expulsar e dar. Isso tem a ver com obras da primeira comissão. Curar, ressuscitar, limpar, expulsar e dar. Tá? 9 e 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Quer dizer, não tem ouro, não tem prata, não tem cobre, mas tem cinto. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Ou seja, a provisão da primeira comissão não tem ouro, não tem prata, não tem cobre, somente cinto de couro. Sem alforje, que é um depósito de ofertas para o santuário, não para si mesmo, que fala do reconhecimento ministerial. Porque todo começo é difícil. Você não tem recursos, você não tem condições, você tem sonho, mas não tem condições. Você tem apenas uma realidade que você leva com você. Alforje, depósito de ofertas do santuário para si mesmo. Você não tem reconhecimento ministerial.
sem mudas de roupa, porque a confiança é no que você tem, na sua habilidade. Ou seja, sem seguro e sem proteção humana. A primeira comissão se concentra em treinamento e o salário é somente o alimento, mas o Senhor é quem está enviando. Se você for fiel nesse primeiro passo, nesse primeiro momento, nesse momento de treinamento, que ninguém te vê, que não tem recurso, que não tem reconhecimento, que não tem aplauso, que não tem abraço, você vai merecer a segunda, que aí sim, aí é reconhecimento que Deus dá 100 vezes nessa vida e por fim a vida eterna. Versículo 11, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. Isso aqui é muito importante, gente, porque nós temos um desespero de falar a qualquer pessoa, a qualquer custo. Lembra das pérolas aos porcos? Procure na cidade quem é digno e se hospede lá e não até que vos retireis, porque não fique saltando, né? Quer dizer, deveria se procurar a hospedagem na casa de homens dignos e que não se alternassem de casa em casa. Procure quem tem fome, procure quem tem sede, procure quem quer ouvir e procure quem é digno de receber você como mensageiro da paz. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, porque havia uma autoridade, um poder diferenciado na saudação da primeira comissão. Qual era a saudação da primeira comissão? Paz seja convosco, paz seja nessa casa. Assim como no exemplo de Maria na casa de Isabel, saudai-a. Quem é que estava lá? O próprio Espírito Santo ativo em uma e em outra. Saudai. Versículo 13. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Pode acontecer que o mensageiro digno de honra venha morar em uma casa indigna de paz. A paz está acostumada à pessoa digna de paz. Então, haverá um conflito e uma rejeição. Aí no versículo 14, e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. O mensageiro não devia trazer nos vossos sapatos pó de uma cidade indigna de paz. Deveria trazer de volta a paz. O sacudir do pó representava como Deus iria se livrar daqueles que desprezaram a sua paz. Isso é extremamente sério. Ouça, Deus está trabalhando e Ele será juiz e compensador, recompensador de tudo. Versículo 5. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aqui está o rigor e o juízo que virá sobre uma cidade que desprezar a paz que o mensageiro da paz traz. Fantástico, não? Versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos, simples como as pombas. A condição aqui é de ovelhas no meio de lobos, mas que agem como serpentes, que se defendem para a preservação e não para o engano, e pombas sem agressividade ou violência, intolerante a pessoas de má vontade, sempre juntos com atitude de unidade, nunca perdendo o foco, que é uma expressão de Cantares de Salomão 5 e 12. Então essa é a nossa movimentação. Simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Parecendo iscas presas fáceis, porém foi o Senhor quem nos instruiu e aqui está toda a instrução da movimentação de um mensageiro da paz. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas. Percebe? A violência maior está no ambiente da religião. O sinédrio aponta para perseguições políticas e a sinagoga aponta para perseguições religiosas que todo mensageiro da paz vai enfrentar. Perseguições que os discípulos de Cristo estariam sujeitos. Então, se acontecer com você, você é um discípulo de Cristo, nada menos, nada mais do que ele enfrentou e passou. Versículo 18, sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e os gentios. Então, de todo não seria perda, pois as perseguições podem nos levar diante de autoridades para dar testemunho de Cristo lá. Paulo sabe muito bem o que isso significa, Atos 25, 24 a 26. Então, até mesmo as perseguições têm um propósito muito maior que vai além do que a gente possa imaginar. Versículo 19, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que é a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é a vez de dizer.
Jesus prometeu uma capacidade de revelação e discernimento da mensagem a ser pregada de acordo com cada situação. Então a gente não precisa estar preocupado se é que você está na movimentação segundo o propósito e o querer e o efetuar dele. O Espírito Santo será a fonte de toda a capacidade de falar. E quando Deus nos chama para falar por Ele, devemos aprender dele o que se deve falar. Conhecimento da Bíblia, vida de oração, vida de jejum, consagração totalmente entregue a Ele. Aprendemos dele para falar em nome dele em toda e qualquer situação. Ensine essa palavra. Versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que falará por vós. Aqui mais uma vez fica claro que o Espírito Santo é a fonte de inspiração e comunicação de todo o Evangelho. O segredo é depender totalmente dele e ser cheio totalmente dele. A palavra de Deus garante que não só falaremos cheios do Espírito Santo, como teríamos o zelo santo do Espírito em falar. Percebe? Assim como o Espírito é santo, não só devemos falar cheios do Espírito Santo, como devemos ter o santo zelo do Espírito para poder falar. Deus seja louvado. Versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. As crises familiares não ficarão isentas quanto ao testemunho do Evangelho. A raiz espiritual das famílias, muitas delas têm como base a idolatria de muitos anos de tradição. Isso pode gerar tumultos e conflitos dentro da casa e das famílias. Versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Segundo Jesus, a perseverança até a sua volta seria a chave da fortaleza para triunfar sobre as adversidades. Texto que te ensinam, Lucas 21, Daniel 12, Marcos 13. Diante de todas as adversidades, a perseverança é a chave para suportar, passar e vencer sobre todas elas. Versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Olha aqui a estratégia. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Jesus mostra uma vantagem concernente às perseguições e às muitas tribulações. Elas nos moverão de cidade em cidade, de nação em nação, ampliando assim a obra da propagação do Evangelho através de nós. Então não se assuste, ele pode estar permitindo para que você se mova e expanda o seu ministério. Deus seja louvado. Versículo 24. Não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Porque aqui trata-se de limites de autoridade e honra e não de serviço. Ok? Aí no versículo 25, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Bezebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, ou seja, semelhantemente ao seu mestre e senhor, os discípulos também estariam sujeitos a acusações, injúrias e difamações. Fique tranquilo, você está parecido com ele cada dia mais. Versículos 27 e 26, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Ou seja, a verdade da obra de Deus será conhecida, mesmo que as acusações sejam manipuladas para a destruição de todo o trabalho, chamado e propósito. Também que em breve tudo o que havia sido dito por parábolas, aqui ó, tá vendo? Em oculto ou trevas, ficaria claro diante de todos. Então nada se perderá na instrução, tudo será revelado. Versículo 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse texto mostra que a alma e o corpo voltarão a unir-se na ressurreição dos ímpios. Aqui, ó, vamos corrigir. Voltarão a unir-se na ressurreição dos ímpios. O julgamento do trono branco, sem o espírito humano ativo neles. Apocalipse 20, 11 e 14. Então, haverá sim um juízo e nada vai se perder. Versículo 29, 30 e 31. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem que a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estarão contados, todos eles. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Cada um tem o seu valor individual diante de Deus.
E Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Deus tem cuidado especial com tudo no que diz respeito a seu povo e aos seus escolhidos. Então descanse o seu coração, coloque a cabeça no travesseiro e durma em paz, porque Ele é Senhor, Ele é fiel, Ele é Deus. Versículos 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quer dizer que o testemunho de cada um, o testemunho de cada escolhido de Deus, começa dentro de casa, junto da família, porque é o primeiro lugar de testemunho. É a nossa responsabilidade não apenas crer, mas professar essa fé. A garantia é que a nossa atitude de confissão nos dará uma representação fiel diante de Deus. Então, negá-lo não é o melhor caminho. Versículo 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz senão espada. Diferente do que eles pensavam, espiritualmente, diferente do que eles pensavam, o reino espiritual do Messias aqui no mundo era um reino de luta e batalha contra um reino que manipulava os reinos do mundo. Então, ele veio sim em batalha, tá? O reino espiritual do Messias no mundo é lutar contra um reino que manipulava, os reinos deste mundo. Versículos 35 e 36. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. No processo da libertação de um membro de uma família, os demônios começarão a atuar e a oprimir outros membros da família. Anote isso aí. Por quê? Porque eles não querem perder o território de toda a casa. Então eles vão operar com dissensões, que só vai acabar quando houver um processo total de libertação na família. Então os demônios não vão abrir mão de uma casa. Eles vão lutar pelo território que eles dominam há gerações, passando de pai para filho. Então isso tem que ser levado em conta em batalha espiritual. Versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. A opressão dos demônios poderá atuar sobre membros da família para que impeçam a execução da vontade de Cristo na vida de uma outra pessoa em processo de salvação ou que foi salva. Então nem o ódio, nem o amor para com os nossos familiares podem nos separar de Cristo. Precisamos permanecer firmes e seguir firmes adiante pelo propósito da nossa vocação e do nosso chamado. Versículo 38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Isso aqui é um convite. Jesus nos convida a carregar a cruz e não devemos nos esquecer de que no final de cada dia a cruz deve ficar no Calvário. Porque muita gente carrega a cruz, mas esquece de deixar no Calvário no final do dia. Por que isso, pastor? Por quanto tempo Cristo carregou a cruz, gente? Cristo carregou a cruz somente por um dia. A diferença é que no final do dia ele morreu no Calvário. O nosso chamado é para carregar a cruz diariamente, morrendo todo dia no Calvário, no final de cada dia. Deus faz nova todas as coisas pela manhã. O segredo é morrer diariamente. Se seguirmos a Jesus fielmente, Ele nos seguirá e nos ajudará até o final, mesmo em meio ao sofrimento e às aflições dessa vida. Só precisamos segui-lo fielmente. E se é para carregar a cruz, carregue, mas no final do dia, deixe ela no Calvário e morra. Dependa dele totalmente. Versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. E aqui está o dualismo sobrenatural dessa nossa relação com Deus. Perder-se na terra é encontrar-se na eternidade. Achar-se na terra é perder-se na eternidade. Anote isso e grite isso em alto e bom som. Versículo 40. Quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quando um discípulo de Cristo é recebido, ele atrairá a presença do Filho, e o Filho atrairá a presença do Pai. Então é só você ler isso ao contrário. Se aquele que o enviou, que é o Pai, não está presente, porque Cristo não está presente. Se Cristo não está presente, é porque quem ele enviou não foi recebido com honra, com autoridade, com reconhecimento. Aqui está o segredo. A gente serve a Deus e a Jesus servindo a um homem. Percebe? Isso é o princípio da honra de Deus. Agora veja aqui, ó. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, versículo 41, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então aqui temos os 3 níveis de honra que devemos responder para desfrutarmos com Deus de um sobrenatural relacionamento. Primeiro, profeta,
honra que está acima, ou seja, honra os que estão acima de nós. O justo, honrar os que estão ao nosso lado, e pequenos, honrar os que estão abaixo de nós. Então, qual a recompensa de cada um? 1 Reis 17, 10 a 14, o galardão do profeta. Mateus 5 e 20, o galardão de um justo. João 15, 8, 9 e 14, o galardão de um discípulo. Percebe? Os versículos 40, 41 e 42 compõem toda a estrutura de princípios da honra de Deus. Se você entrar no meu canal do YouTube, por exemplo, gratuitamente o seminário está liberado lá. Tá bom? Deus te abençoe. Mais uma aula. Até a próxima. Te vejo lá. E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.